E aí, bonito e bonita, tudo bem com vocês? Olha só, estamos já no nosso segundo vídeo sobre a revisão do Enem. E não esquece que na próxima quinta-feira, dia 2, tem live ao vivo com muitas dicas e comentários específicos sobre a prova de linguagem, certo? Então, se ainda você não me segue, já aperta aqui e ativa as notificações para continuar comigo aqui no canal, certo? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre interpretação também, com foco nos tipos de linguagem. Então, o que a gente precisa relacionar aí? Todo gênero textual, tá, é um texto. Então, texto significa o gênero textual. E esse gênero textual tem um objetivo sociocomunicativo. Qual é a ideia da comunicação? Eu utilizo o texto para me comunicar. Então, todo texto tem os nossos elementos da comunicação. Ou seja, um emissor que escreve uma mensagem perante um contexto, em um código específico para um receptor e envia esse receptor por um canal. Então vejam que eu tenho 6 elementos da comunicação no texto. Independente de ser um romance ou de um bilhete deixado na geladeira, é comunicativo, certo? E aí tem outro detalhe sobre a produção desse gênero, desse texto. A escolha da linguagem que nós vamos fazer. E é sobre isso que eu vou comentar hoje. Quanto à parte escrita em si, a produção, o código, nós temos linguagem verbal, não verbal e mista. Então, linguagem verbal, lembrando que é a prevalência da escrita em si. Então, eu tenho palavras. A linguagem não verbal vai prevalecer a imagem. Então, eu posso ter uma charge, eu posso ter uma fotografia, eu posso ter uma pintura e assim sucessivamente. E a linguagem mista, ou linguagem verbal e não verbal, eu tenho os dois elementos, a escrita e a imagem. Então, aqui eu posso ter uma publicidade, posso ter uma tirinha, né? Por exemplo, o vídeo aqui, ele é misto. Tem a escrita que vocês estão acompanhando e tem a imagem em movimento comigo, certo? Além dessa classificação da linguagem, né, quanto à escrita, eu também vou escolher a minha formalidade no texto. Se eu vou usar uma linguagem formal ou informal. Lembrando que a linguagem formal é sinônimo de culta, tá? É a nossa língua padrão. Por quê? Porque ela segue as regras gramaticais. Então, uma correta escrita com concordância, regência, colocação pronominal, ortografia, acentuação, etc. Todo cuidado com as nossas regras gramaticais. E uma linguagem informal lembra que o in é negação, então não é formal. É sinônimo de coloquial. Ela está na conversa nossa do cotidiano. Por isso, explora as variações linguísticas, né, e pode ter alguns desvios gramaticais, ok? E aí vamos lá falar sobre as nossas linguagens. Nós temos aqui um quadrinho, uma narrativa, né, que os quadrinhos irão trabalhar apenas com a linguagem não verbal, tá? Temos um elemento tecnológico aqui, que evoluiu para outro, que é o disquete, depois vem o CD, o pendrive, e todos eles juntos, olha só, olhando para a nuvem. Né? Então, aqui, a nuvem representando a significação da tecnologia, né? Porque por mais que seja o desenho de uma nuvem, pelos outros elementos, fica implícito que não é a nuvem do céu que vai cair chuva. Chuva é uma metáfora para a nuvem tecnológica. Ou seja, eu não preciso mais desses elementos para guardar fotografias, textos, ou seja o que for, certo? E aí vem a pergunta. Os quadrinhos apresentam a sequência de certos dispositivos eletrônicos criados no decorrer da história, destacando. Então, essa sequência de dispositivos destacam que a alienação provocada pelo uso excessivo da tecnologia nas sociedades urbanas contemporâneas. Nem temos a ideia de pessoa ali. As perninhas ali é uma metáfora dos elementos que as pessoas usam, mas não mostra uma alienação, como se nada mais existisse. Destaca o estágio mais recente da evolução tecnológica para o armazenamento de dados digitais. Vejam que todos estão olhando assustados para a nuvenzinha. Pode ser. Destaca os diferentes tipos de dispositivos usados atualmente para a gravação de dados digitais. São diferentes tipos, mas não todos usados atualmente, é justamente uma linha histórica.
Os quadrinhos apresentam uma sequência destacando o desperdício de matéria-prima proveniente da indústria tecnológica? Não, não tem relação a isso. Ou ainda destaca a comparação entre evolução humana e tecnológica? Não temos uma comparação, nós temos uma metáfora. Então, de fato, vamos ficar com a letra B, né? Destaca, dá uma ênfase a esse elemento mais recente da evolução tecnológica, certo? Por ter só imagens, né? Cuidado com essas metáforas, essas referências. Agora nós temos um cartoon, um quadro apenas, e temos a linguagem mista. Vejam que visualmente nós temos o mapa do Brasil, todo negro, pintado de preto, e temos um elemento à frente, que seria o professor, e diz o seguinte: poderia ser um professor, né, ou não? Vamos à fala. E vamos à previsão de mortos e feridos para esta semana. Opa, então não é o contexto de uma sala de aula, é o contexto que pode ser jornalístico, a apresentação da meteorologia. Por quê? Porque temos a palavra previsão e o mapa do Brasil. Mas aí, olha só, a previsão do quê? De mortos e feridos para esta semana. Aí eu já vou começar a relacionar isso, por que o Brasil está pintado de preto. Ideia de luto. Neste cartoon, o artista lança a mão do recurso da intertextualidade para construir o texto, que é essa questão do boletim meteorológico, é a intertextualidade. Esse recurso se constitui pela presença de informações que remetem a outros textos. O emprego desse recurso no cartoon revela uma crítica a quê? Aos altos níveis de violência no país vinculados pela mídia? Opa, já pode ser. Né? Quer dizer que tem tanta previsão de mortes e feridos que o mapa do país todo está atingido de luto? Revela uma crítica à ausência de critérios para divulgação? Não, não mostra quais critérios são, mas sabemos que tem. A ausência também não é. Revela uma crítica à imparcialidade dos telejornais? No momento que está falando tanto de mortos que eu sou capaz de pintar todo o mapa, não é imparcial. Revela uma crítica à qualidade da informação? Também não tem como comprovar isso. Ou revela uma crítica ao incentivo da mídia? A mídia também não está incentivando os atos violentos. O que a gente vê, de fato, é uma crítica aos altos níveis de violência. Por que é uma crítica a isso? Porque é tanta violência que já está sendo comparada à previsão do tempo. Então, ficamos, de fato, com a letra A de azul, certo? Lembrando que a intertextualidade é justamente com o boletim meteorológico, e é por isso que faz essa ideia de crítica aos altos níveis de violência. Por quê? Meteorologia aparece todo dia no jornal. Por isso, a intertextualidade. Certo, bonitos? Fechamos nosso segundo vídeo de revisão. Aguardo vocês amanhã. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários quais são as suas dúvidas, o que vocês querem saber sobre a prova do Enem, que amanhã eu falo lá na live. Aliás, na quinta-feira. Tchau, tchau!